glorificado. Obrigado, Senhor. Nessa manhã fala conosco, exorta-nos, edifica-nos, direciona-nos através da Tua palavra, em nome de Jesus. A igreja diz, você pode se assentar dando glória a Deus e aleluia. Abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Atos 2, 42, um texto muito conhecido. Glória a Deus. Atos 2, 42, diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Amém? Glória a Deus. Diga: nenhuma arma preparada contra a igreja do Senhor prevalecerá. Diga: segundo a palavra de Deus, toda língua que se levantar em juízo, nós a condenaremos, porque esta é a herança dos servos do Senhor, que procede da sua justiça. Aleluia. Estamos vivendo dias maus. Eu estive no nosso GC. Quem esteve no GC essa semana, diga glória a Deus. Aleluia. Nosso GC foi lindo, foi maravilhoso. E nós tivemos uma direção a partir de um texto áureo, onde Paulo, aconselhando a Timóteo, diz que nós devemos fazer orações por todos os homens, depois pelos reis, pelas autoridades. E percebemos que nós, como igreja do Senhor, como foi dito pela manhã às 5 da manhã, que nós somos o luzeiro do mundo, ao invés de assumirmos um papel de intercessores, estamos assumindo um papel de juízes, por conta de pessoas que falam aquilo que querem, na hora que querem, e nós, por muitas das vezes, segundo a Bíblia, sermos incautos. O que é uma pessoa incauta? É uma pessoa sem conhecimento da causa, acaba abraçando uma ideia e começando a falar sem o conhecimento da causa. Acabamos sentenciando vida de pessoas através de um resumo. Se eu sair no shopping, você está me vendo aqui, e tem muita gente que não sabe quem são minhas filhas. Vem aqui, Esther. Sobe, corre. Eu fui no oftalmologista com a minha filha, e nós temos um carinho muito grande em casa, né? Nós temos o hábito de andar assim na rua. Eu ando assim com a minha mãe, e às vezes eu com a minha filha tem 18 anos, irmão. É que eu estou conservado, amém, irmão? Aleluia. E nós estávamos juntos e a doutora, olha, começou a falar algumas coisas, e quando eu comecei a falar, ela me olhou esquisito. Aí eu disse: olha, porque ela desde criança, ela me olhou assim. Eu sou o pai dela. Eu pensei que tu fosses o namorado. Não sei se ela me chamou de novo ou chamou ela de velha. Mas vamos supor que você me vê aqui, sou o pastor da igreja, sabe quem é a minha esposa, e de repente, segunda-feira, você me vê com uma novinha no shopping. E viu o pastor
com uma novinha. Está traindo a esposa. Chega com outra pessoa e fala, viu, pastor, com uma novinha. De repente você tem até fotos só da silhueta, nós andando de costas. E a pessoa vai acreditar em um resumo. E vai acabar com a imagem do pastor. E muitas das vezes nós estamos caindo no erro de crer em resumos. Quando nós não conhecemos a história a fundo, a gente não abre a boca, a gente faz isso. Nosso papel de igreja é sermos intercessores e não acusadores. Nosso papel como igreja é sermos pessoas que oram ao Senhor para que Deus transforme os corações, para que o Espírito Santo traga o arrependimento. Esse é o nosso papel como igreja. Mas muitas das vezes nós temos nos colocado em uma posição de juízes, julgando aquilo que não conhecemos. Deus te abençoe, minha filha, já pregou comigo hoje. Glória a Deus. Amém, irmão? Então, o que nós vivemos hoje são pessoas que se dizem conhecedoras de tudo. Com essa polarização, com a internet, o crescimento da informação. Internet é uma terra sem lei, onde todo mundo fala o que quer. Todo mundo sabe que nós estamos vivendo e que a nossa igreja está sendo atacada. Eu costumo falar, irmãos, tem o povo de Israel, glória a Deus, Deus manifesta a bênção, manifesta o milagre, mas tem Acã. Tem o povo de Deus, tem, mas também tem Balaão. Quem está comigo, diga amém. Tem Coré, Datã e Abirão. Tem Nadab e Abiú. Tem Ofni e Finéias. Tem Sansão que brinca com a unção. E as pessoas pegam o nome da igreja e querem jogar na lata do lixo, como se todos não prestassem. Existe gente fiel, irmão. E nessa manhã eu quero trazer uma palavra sobre o que sustenta verdadeiramente uma igreja. Não é o ser humano. A Bíblia diz, você que está de pé, cuide-se para que não caia. Então, ao invés de ficar falando, vamos dobrar o joelho e orar. Quem errou foi um. Errou. E feio. Que me cabe? Orar. Por quê? Que poderia ser eu. Poderia ser você. Ninguém está livre. Então, quando a gente olha para essa preciosidade que nós acabamos de ler, até porque, irmão, ouça, não espere do mundo falar coisas boas da igreja. Nunca vão falar coisa boa. Não espere de pessoas que têm uma agenda para cumprir, e nessa agenda está a destruição da família. Uma mulher feminista, em uma reportagem ela disse assim: tudo que o homem faz nós fazemos. Os trabalhos braçais hoje a mulher faz também. A mulher é muito mais inteligente do que o homem. Só precisamos do homem para procriar e mais nada. Uma agenda que quer desvalorizar a figura masculina. Tem homem aqui nessa casa? Fala grosso. Fala glória a Deus. Você não será ofuscado, você é o homem da sua casa. Você é aquele que provê não só dinheiro como presença, unção, autoridade de Deus. Uma atmosfera divina para a tua casa. E essa agenda não se cumprirá, porque nós vamos olhar para os nossos filhos de 15, de 10 anos e já vamos dizer: tu és um homem de Deus. Tu não vai ficar brincando com sentimento de meninas por aí não. Tu é maduro já, rapaz.
Tu está preservado para Deus, vai cuidar das coisas de Deus quando tu crescer. Vai casar com uma mulher virtuosa, maravilhosa, para a glória do nome do Senhor. Mas o que é necessário para nós como igreja? É nós não nos distrairmos. É nós continuarmos em um foco absoluto. É nós não perdermos o foco de onde o Senhor nos chamou para estar. Lucas, ele é tão preciso, que ele começa o capítulo 1 com as últimas palavras de Cristo. E a gente percebe já um certo deslize na igreja. Porque segundo alguns dizem que aproximadamente 500 pessoas estavam naquele momento que Jesus fala assim: não vos compete saber tempo ou épocas. Atos 1:8. Mas recebereis poder ao vir sobre vós o meu Espírito. Vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia, Samaria até os confins da terra. As pessoas vão olhar para vocês e me verão em vocês. As pessoas, ao olharem o vosso comportamento, elas verão o meu comportamento. Afinal, foi Cristo que disse: quem crê em mim, quem crê, diga amém. Quem crê, diga amém. Então diga para mim, Jesus que falou: quem crer em mim, como diz as Escrituras, vai fazer o que eu faço, e obras maiores do que estas. Se a gente já fizer, como diz o pastor Márcio usava uma frase, que ele falava assim: se nós conseguirmos fazer pelo menos o que Jesus fez. Só que tem gente que já quer ir além, mas nem fez ainda o que Jesus fez. Então a nossa missão é expressar Cristo, não o diabo. Uma vez que eu fundamento a minha vida numa mentira, o pai da mentira é o cão, é o Jânio. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então eu não posso fugir da verdade. Eu tenho que viver a verdade. Pastor, é que eu estou conhecendo um homem, mas eu preciso fazer uma coisa para... Irmã, viva a verdade. Seja santa. Porque se ele for o homem certo, ele espera. É que o meu namorado, pastor, é muito para frente. Põe ele para orar. Aleluia. Nós caminhamos na verdade. Jesus fala para 500 pessoas. 500. Depois ele é assunto aos céus. Atos dos Apóstolos 1:11. A Bíblia fala que no dia de Pentecostes aproximadamente tinha apenas 120 pessoas. Para quantas Jesus falou? E quantas tinham presente no dia? 380 desistiram. Porque nem todo mundo consegue esperar. Olha para alguém, dá um sorriso para essa pessoa em nome de Jesus e diga para ela com muita alegria: não seja precipitado. Aprenda a esperar. Aquele que prometeu é fiel. Espera. Tem gente que meteu o pé na jaca durante um ano, engordou 70 quilos. Começa uma dieta, quer perder os 71 semanas. Vai com calma. Tem gente que aceita Jesus hoje, já quer vir aqui pregar e sair voando. Não põe a carroça na frente dos bois. Vai com calma. Eu estou olhando vocês aqui, é maravilhoso ver a igreja, pessoa aqui, pessoa aqui, pessoa ali. E como dizem, não é porque eu estou aqui que eu sou maior do que você, isso aqui é mais alto, eu tenho 1,5 m, é só para você me ver. É só por isso. Mas entenda que vai além do que a gente está vendo. Você não vê quando o pregador começa a passar mal. Você não vê
quando nós somos alvejados pelo inferno. Você não sabe a luta que é depois que desce, quando nós entregamos uma palavra. A guerra espiritual é tão real quanto você está me vendo. O diabo está lutando todo dia contra a nossa vida, mas eu sempre costumo dizer, irmão, eu não evidencio o poder das trevas, maior é o Senhor que está comigo. Filhinhos, eu vos escolhi porque sois fortes, e maior é o que está em vós do que aquele que está no mundo. Ah, mas o diabo não brinca de ser diabo, o inferno não brinca de ser inferno. Salmo 121 fala que Deus também não dorme, não cochila, guarda a minha entrada e guarda a minha saída, desde agora e para sempre. Pastor, mas olha, o diabo é incansável, ele vem atrás do Senhor. Irmão, uma coisa eu sei no Salmo 23, que eu tenho bem certo que bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Que demônio nada. 380 não conseguiram esperar, irmão. O segredo da nossa vida cristã não está naquilo que eu faço uma vez. Ouça com muito carinho o que eu vou falar. O segredo da vida cristã não está naquilo que eu comecei a fazer, mas é naquilo que eu permaneço fazendo. Vou repetir, o segredo da vida cristã não está naquilo que eu faço uma vez, mas é naquilo que eu permaneço fazendo. Afinal, a nossa trajetória, o nosso caminho, o que temos que percorrer, não é a força que faz a diferença, mas é a resistência. Tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. E tem muita gente que tem até muita força, mas não tem resistência. Tem gente que levanta 100 quilos, mas não corre 1 quilômetro. Uma coisa é força, outra coisa é resistência. Quem está entendendo isso aqui? Eu estou trazendo aqui de uma forma material, de uma forma espiritual para você entender. E às vezes nós queremos até culpar Deus, culpar a igreja, culpar o pastor, mas na verdade, todos nós, quando somos chamados por Deus, Deus ele nos aponta para onde temos que ir, nos diz o que temos que fazer, Ele nos auxilia através do seu Espírito Santo, Ele nos ensina, nos faz lembrar, abre a nossa mente. O problema é que quando nós desfrutamos um pouquinho, achamos que sabemos tudo e não continuamos perseverando naquilo que Deus falou que era para fazer. 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 17 diz: orai sem cessar. Já acordei, agradeci pelo café. Orou hoje? Orei. Tem gente que acha que é o suficiente. Tem gente que faz oração. E tem gente que vive em oração. Efésios 6,18 fala: vigiando nisso com toda oração e súplica, no Espírito, orando por todos os santos. Então você é alguém que, guiado pelo Espírito Santo, você é mulher, tem alguém que você está ajudando, tem alguém que você está ouvindo, é teu papel de intercessor aclamar por essa mulher. Irmãos, quem está comigo aqui, diga amém. Não se escandalize com o que eu vou dizer, mas ouça em nome de Jesus. A igreja, nós costumamos falar que é o hospital de Cristo, mas entenda que é um hospital diferente. Eu sou enfermeira, aí eu chego com a outra enfermeira. Isso é só para dizer, tá? O caso da fulana é grave. Isso no hospital normal. Mas no hospital de Cristo, quando a fulana se abre para você, você não vai com outra intercessora para dizer que o caso é grave. Isso é fofoca. Você vai para os pés daquele que pode resolver a situação. Você é macho alfa de Deus. Você não é fofoqueiro e fica espalhando o que o teu irmão está sofrendo.
Pelo contrário, você vai para os pés daquele que pode transformar corações. É quando nós perseveramos na oração. 380 desistiram, 120 permaneceram, receberam o Espírito Santo. Diga para mim, Rafael, em todo crescimento, alguns desistem, porque alguns não conseguem esperar. Diga mais uma vez, em todo crescimento, alguns não acreditam, não têm fé o suficiente. Aleluia. Você sabia que é por isso que muitas das vezes você compartilha seus sonhos dentro da tua casa, com teu pai, com a tua mãe, com o teu irmão? Não seja contra eles, mas é normal, eles não vão conseguir esperar o que você consegue. E às vezes você acaba ficando com raiva da mãe, do pai, do irmão. Não fique com raiva. Só fala assim: hoje vocês não entendem, amanhã vocês entenderão. E quando acontecer, Deus vai me usar como recompensa para a vida de vocês. Aleluia. José, eu quero abrir esse parênteses, tinha tudo para sair bicudando todos os irmãos. Quando ele olhou que eram os irmãos dele, ele como governador, se cumpriu o sonho. Mas eu sei porque se cumpriu, para eu ser uma recompensa de Deus para a vida de vocês. Venham, me abracem. Diga, Rafael, muitos desistem, mas quando a promessa se cumpre, sempre haverá acréscimo. Quantos desistiram? 380. Quantos ficaram? 120. Na primeira pregação de Pedro, cheio do Espírito Santo, 3.000 pessoas se agregaram à comunidade dos santos. 3.000. 3.000. 380 desistiram e 3.000 se agregaram. Só que uma coisa é trabalhar uma logística para 380. Outra coisa é trabalhar uma logística para 3.000. É diferente ou não é? Dá mais dor de cabeça ou não? Cadê você, igreja? Dá ou não dá? Uma família de 4 pessoas ter tudo em comum já é difícil. Como é unida? Jesus disse Jesus falou, um exército não pode lutar contra o próprio exército. Foi Jesus que disse. Salmo 127 fala: se o Senhor não guarda a cidade, em vão vigia o sentinela. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que edificam. Então, quando nós estamos unidos em uma só coisa, em uma só palavra, em uma só direção, quando Cristo é a nossa base, pode vir o que for contra a nossa vida, mas nós permaneceremos de pé. Desde que a nossa perseverança esteja na doutrina deixada por Cristo, através de seus apóstolos. Irmãos, a Bíblia diz em João capítulo 1, no princípio ele era a palavra estava com Deus, a palavra era Deus. E o escritor aos Hebreus vai dizer que a palavra é viva e eficaz. Sabe por que ele diz que ela é viva? Porque a palavra e Cristo são um só. Se Cristo está vivo, a palavra é viva. Então, quando há perseverança na palavra, automaticamente eu tenho vida, eu tenho força, tenho vigor para vencer qualquer dificuldade, qualquer devaneio, qualquer tempestade, qualquer coisa que vier contra a minha vida, porque eu estou alicerçado todo dia, irmão, em nome de Jesus. Irmãzinha, meu irmãozinho, todo dia em nome de Jesus. Pastor, mas quando eu abro para ler me dá sono. Lê um versículo, mas lê todo dia. Não se cobre em querer ler a Bíblia toda em uma semana. Não se cobre em querer fazer um jejum de 40 dias, se tu nunca fez um jejum de 3. Vai devagar, mas vai. Fala para mim, a palavra de Deus diz: os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, voarão nas alturas como águia, correrão
e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Agora fale para você: ou eu vou, ou eu corro, ou eu ando, mas parado não. Todo dia. Começa com um versículo. Quando você vê, você vai estar lendo um capítulo. Quando você vê, você vai estar manchando a sua Bíblia com suas lágrimas. Quando você vê, o Espírito Santo vai começar a trazer entendimento para você. Coisa que muita gente não conhece, irmãos. Nem todo teólogo conhece o que está aqui dentro. Deuteronômio 29 diz que as coisas ocultas pertencem ao Senhor, e Ele revela para aqueles que são humildes. A Bíblia fala, Jesus falou: Pai, graças te dou que ocultastes essas coisas de sábios e entendidos e revelastes a estes pequeninos. Mas e agora, pastor? Como a minha família vai permanecer unida? Persevere na palavra. Leia um capítulo por dia. Não fuja dessa palavra. Isso vai alimentar a tua vida de uma forma tão poderosa. O conselho de Davi para Salomão é: isso será medula para os teus ossos. Isso vai te manter de pé. Poucas pessoas estão acreditando nisso hoje. Eu prefiro ficar com aquilo que eu ouvi no YouTube. Vai para a palavra. Eu prefiro ficar com aquilo que eu ouvi na internet. Vai para a palavra. Eu estava conversando com uma pessoa e disse assim: é muito fácil eu pegar uma frase, qualquer frase, inventar uma frase sem sentido. Quem ora é de oração, e colocar embaixo Charles Spurgeon. Tu vai ver o tanto de gente que vai compartilhar. Só porque eu dei crédito a uma frase e coloquei Charles Spurgeon. Quem me garante que foi ele que escreveu? Quem me garante que foi ele que escreveu? Mas uma coisa eu sei: toda palavra é divinamente inspirada por Deus. Eu sei a inspiração dessa palavra. Aonde eu devo perseverar? Na Bíblia. Irmãos, você quer um conselho? Quem está comigo, diga amém. Todas as vezes que você estiver conversando com alguém, e se alguém vier trazer alguma coisa da palavra, você fala assim para ela: qual é o texto que diz isso? Tá, você está falando isso, mas qual é o fundamento da tua fala? Porque o que não tem fundamento é papo furado. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Toda a armadilha do diabo é para dividir a igreja. E quando eu falo igreja, eu não falo de Lagoinha. Quando eu falo igreja, eu falo da comunidade dos santos. Esses dias eu tive uma reunião com um pastor de outro ministério aqui na igreja e oramos juntos. Porque a igreja não é a Lagoinha. A igreja é a comunidade dos santos espalhada no mundo inteiro. E tudo que o diabo tem tentado fazer é jogar um contra o outro. É jogar a sogra contra o genro contra a sogra, o sogro contra a nora, os pais contra os filhos contra os pais. A casa está toda dividida. E quando chega na igreja, por não ter exemplo de unidade dentro de casa, chega na comunidade dos santos, vai querer dividir tudo. Mas eu declaro em nome de Jesus que a tua casa será unida. Eu declaro em nome de Jesus que você vai viver uma comunhão plena na tua casa. A Bíblia diz que o Espírito Santo vem nos últimos dias para converter o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais. Haverá unidade na tua casa e haverá unidade na igreja também. Estamos vivendo um tempo de crentes super-heróis. E qual é o super-herói que os crentes mais se identificam? Com Flash. Chega no culto. Acabou o culto. Vai embora. Chegou na igreja, glória a Deus, aleluia, acabou, tchau.
Vocês que se virem para me seguir na filmagem aí. É porque eu fui ferido onde eu estava. Eu não quero me relacionar com ninguém. Eu quero chegar, acabou o culto, onde é a saída? Tchau. Não quero. Não, pastor, não quero cargo, não quero nada disso. Não, porque uma vez que eu me envolvi, porque, irmão, em nome de Jesus, quebra isso do teu coração. Só teremos tudo em comum se nós convivermos. Tenha flexibilidade, ninguém é igual a você. Deus não vai criar várias figurinhas repetidas. O que você tem, o outro não tem. Aprenda a conviver com as diferenças. Tem gente que vai chegar aqui e vai pregar bem. Aleluia, glória a Deus, calminho. E tem gente como eu, acelerado. Ninguém é igual a ninguém. Só que no fundo, nosso egoísmo, somos tão egocêntricos que nós queremos que todo mundo seja igual a gente. Se Deus colocou no teu coração em ser um abençoador, abençoa. Se o outro é mão de vaca, ora por ele. Aí você cai aquele ali é só venha a nós, vosso reino nada. Crente flash. Acabou o culto, sumiu. Te relaciona. Enquanto você não aprender que não é sobre o que o outro tem para oferecer, mas sim sobre o que você tem para oferecer por outro, a tua vida não vai mudar. Queremos que todos evidenciem presença, graça, unção, misericórdia, empatia. Exigimos de todos, mas não analisamos se nós estamos evidenciando isso. Quem está entendendo isso aqui? Então, ao invés de querer montar uma discussão de como deve ser um homem bom, seja você o homem bom. Ao invés de criar um grupinho e discutir que como deve ser uma mulher de Deus, é importante, mas seja você uma mulher de Deus. Aquela ali, não, você. Irmãos, eu sou novo, eu tenho 30, vou fazer 38 anos. 38, novinho. Aleluia, com toda a força. Glória a Deus. Meu sonho, fica de pé, Denilson. Cadê o Denilson? Meu sonho é chegar, fica de pé, Denilson. É chegar nos 50 igual esse cara aqui, minha inspiração, ó. Olha isso. Aleluia. Vamos ter o Hero Jim. Até me perdi onde eu estava. O crente flash não quer se relacionar, porque já foi ferido demais. E a gente quer conceituar, quer medir, quer mensurar, quer ter régua. Mas na verdade, irmão, não é sobre o que você tem para oferecer para mim, é sobre o que eu tenho para oferecer para você. A comunhão, ela se estabelece quando nós carregamos aquilo que é de Cristo em nosso peito. Ser como Cristo. Sabe, eu falei ontem no Hero aqui, que você conhece. Se teu inimigo pedir para você caminhar uma milha, cadê você, igreja? Se o teu inimigo pedir para você caminhar uma milha, isso é o inimigo. Mas às vezes a gente não quer caminhar a segunda milha pelo amigo. A gente quer ir embora e não desfrutar de um ambiente onde, irmão, tem muita mulher de Deus aqui, tem muito homem de Deus cheio do Espírito Santo. Às vezes o nosso problema é orgulho. A comunhão, ela é muito necessária na nossa vida. Não deixa o inimigo prevalecer, para que você chegue em um ambiente e diga que ninguém presta. Não seja injusto, porque às vezes você está falando mal de alguém, quando este alguém está no seu quarto orando arrependido pelo que fez. Nunca podemos invalidar o poder transformador de Cristo na vida de alguém. Afinal, você nem sempre foi o santinho que você é hoje. Você estava todo errado, mas Jesus te encontrou. Eu não posso invalidar isso na vida de outra pessoa. Nós temos que orar, irmãos,
E temos que quebrar esse paradigma aonde, acabou o culto, eu vou embora. Irmão, o melhor lugar para você estar é aqui. Mas pastor, na igreja tem um bocado de gente problemática, até com o problemático tu aprende. A Bíblia diz, sábio é aquele que aprende com o erro dos outros. Isso é tão forte que a Bíblia vai dizer, se o teu irmão pecar contra ti, chama ele, é porque alguém vai te magoar. Isso é natural da vida. Mas se tem Deus aqui, você vai procurar reconciliação. Às vezes nós magoamos pessoas e nem percebemos que magoamos. E o que nós precisamos? Reconhecer o nosso erro e pedir perdão. O que Deus quer de nós como igreja? Restaura a comunhão que se perdeu. Restaura. Persevere. Não seja um crente flash que some. Persevere em ter comunhão. Fala para mim, Rafael. Eu entendo que isso está atrelado a uma colheita. Se eu não semear, eu não vou colher. Então, independente do que o outro fizer, eu tenho que ter cuidado com a minha semeadura. Se eu não quiser comunhão e semear empatia, meu nome não é empatia, é o antônimo, o contrário de empatia, antipatia. Obrigado, amo vocês. Diga, se eu semear antipatia, eu comprometo a minha colheita, não a dele. Porque o que eu planto, eu colho. Então, a comunhão, ela se dá quando você entende da semeadura. Eu vou ajudar aquela pessoa ingrata, ajuda. Se ela está semeando ingratidão, ora por ela ainda, porque ela vai colher. Mas não comprometa a tua colheita. Quem crê na palavra de Deus, diga amém. Eles perseveravam na comunhão. Eles perseveravam no partir do pão. Não importa se eu estou partindo, se eu estou dando. A Bíblia diz que Deus dá semente ao que semeia. Ele faz com que a nossa sementeira cresça de uma forma sobrenatural. Tudo que nós temos que fazer é perseverar, irmão. Persevera na doutrina. Continue sendo fiel. Persevere na comunhão. Persevere no partir do pão. Quem é o homem aqui nessa manhã que está no relógio de oração? Em todo esse culto, a quantidade de homem, eu só vi só o Renê levantar a mão. Tem mais? Felipe, Carlos. Levanta mesmo, macho. Olha aí, glória a Deus, está surgindo. Meu Deus. Não pare. Persevere nas orações. A partir da outra semana começará o mês de abril. Mulheres, persevere na oração. Se a Bíblia diz que nós devemos caminhar 1 milha a mais, 1 milha é longo. Eu estou falando de 1,5 km. Tu já caminhou 1,5 km com teu inimigo, e tu vai caminhar mais 1,5 com teu inimigo. São 3.000 km. Faz isso pelos teus amigos. Diga para mim, Rafael. Tu lembra que a Bíblia diz que Deus mudou a sorte de Jó quando ele orava pelos seus amigos? Aleluia. Persevere na oração. Como uma igreja vai viver saudável? Com perseverança. Você vai constranger pessoas com teu abraço. O que a gente chama hoje, irmão, todo mundo é inteligente hoje, todo mundo sabe de tudo. Eu vou aplicar a psicologia reversa. Isso é bíblico, irmão. Porque quando alguém faz o mal para ti, ele espera o mal. Aí Jesus fala, apaga o mal com bem. Aleluia. Quer se afastar, problema é teu, mas eu vou me aproximar de ti. Aleluia.
Isso é ser igreja. Isso é viver comunidade dos santos. A Bíblia fala que em cada alma havia temor e muitos prodígios eram feitos por intermédio dos apóstolos. Sabe aonde é que prodígios são realizados? Aonde tem perseverança na palavra. Aonde tem perseverança na comunhão. Aonde tem perseverança no partir do pão. E aonde tem perseverança nas orações. Irmãos, eu já falei isso aqui, vou falar mais uma vez. Lagoinha Coffee não é um ambiente de lucro da igreja. Lagoinha Coffee é um ambiente onde você tem mesas para você sentar, abrir a sua Bíblia e começar a conversar. É o nosso, Deus nos deu um ambiente de ensino da palavra. Um ambiente de oração. E ali é o ambiente de comunhão. E o partir do pão, o partir da palavra. Ontem tivemos um café com novos membros maravilhoso, delicioso. Quantos e quantos eventos nós temos tido maravilhosos. Meus irmãos, sejam participantes da vida da igreja que você pertence. Olha com um olhar de amor para esse ambiente. Olha com um olhar de amor para o teu irmão. Olha como é que você pode somar. Em cada alma havia temor e muitos prodígios eram feitos. Eu creio em nome de Jesus que viveremos culto Shine, culto Hero, viveremos culto fé, culto de domingo, onde paralíticos vão entrar. Quando eles entrarem na porta, que a consolidação saudar, eles vão levantar da cadeira. Eu declaro em nome de Jesus que mulheres que possam estar feridas, amarguradas, vão chegar no Shine. Quando pegar na mão da mulher que vai estar na porta, ela já vai ser cheia do Espírito Santo. Eu declaro que nossos cultos serão de uma forma tão sobrenatural, irmão. Ouça, às vezes nós queremos aquele misticismo, mas o mais poderoso é uma igreja unida em amor. Eu te amo, eu quero te ajudar. Eu te amo, eu vou orar por ti. Eu te amo, eu vou te abraçar. Eu te amo, estou orando. Deus vai mudar a tua história, vai mudar a tua casa, vai mudar a tua família. Eu não vou desistir de você. Olha nos olhos e fala: eu não admito que Satanás coloque uma semente de divisão na nossa amizade, na nossa vida, na nossa família. Nós vamos perseverar na comunhão, no partir do pão, na oração. Vamos vencer, eu não admito. Nós não vamos nos divorciar. Deus está conosco. Onde Satanás opera? Na divisão. Onde Deus opera? Na comunhão. Se andarmos na luz como Ele na luz está. Temos comunhão uns com os outros. 1 João 1,7. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica. Aonde é que há purificação de pecado? Na comunhão. É por isso que nós ceamos todo mês. E tem crente que aprendeu que é indigno de cear e foge da ceia. Fica em comunhão. Todos os que creram estavam juntos. E tinham tudo em comum. Sabe o que é ter tudo em comum? Quem aqui quer ir para o céu? Temos tudo em comum. Quem aqui ama Jesus? Temos tudo em comum. Quem aqui quer mais e mais da presença? Temos tudo em comum. Quem aqui anseia viver milagres de Deus? Temos tudo em comum. Nós temos mais coisas para nos aproximarmos do que para nos afastarmos. Quem está pegando isso aqui, diga amém. Você vai viver dias que você jamais imaginou viver. Você vai experimentar atmosferas que você jamais experimentou na sua vida e jamais imaginou experimentar. Há muito de Deus para nós vivermos. Eu tenho um desafio para você nessa manhã. Você vai ficar de pé. Você vai procurar alguém que você não conhece. Homem procura homem, mulher procura mulher. E você vai perguntar para essa pessoa: como eu posso ser útil na tua vida? Qual o propósito de oração que você tem para eu orar por você? Te apresenta para ela, porque talvez tenha gente aqui que você nunca falou. Aleluia! Faça isso, não tenha vergonha não. Esse é o teu ambiente de comunhão.
Glória a Deus. Isso é ser igreja. Isso é viver em família. Tem gente que entrou e saiu e não recebeu um aperto de mão, um abraço. Me ajuda aí, Abraão. Como é precioso, irmão, estar bem junto a ti, e juntos lado a lado, andarmos com Jesus e expressarmos o amor que um dia Ele nos fez. Pelo sangue no Calvário, sua vida trouxe a nós a aliança do Senhor. Eu tenho com você. Sai do teu lugar em nome de Jesus. Não deixa ninguém sozinho, não. Ô Wagner, tem um jovem ali sozinho lá, olha, lá atrás. Te amar e pra te aceitar e para te pedir, perdoa meu irmão. Diga, eu sou um, e eu sou um com você, no amor do nosso Pai. Somos um no amor. Aleluia. De Jesus. Isso, ore por essa pessoa. Ore por essa família. Eu vejo o milagre de Deus sendo manifestado nesse manhã. Eu vejo cura de Deus sendo manifestado nessa manhã. Diga como é precioso. E como é precioso. Aonde nesse momento nós vamos perseverar na palavra, perseverar na oração, na comunhão e expressarmos o amor que um dia Ele nos deu. Aleluia. Pelo sangue no Calvário, sua vida trouxe a nós a aliança do Senhor. Eu tenho com você, não existem mais barreiras em meu ser. Eu sou livre pra te amar e pra te aceitar e para te pedir, perdoa meu irmão. Aleluia! E eu sou um com você no amor. Aqui no meio, Patrícia. Somos um. Aleluia! Diga, eu sou um. Eu sou um com você, no amor do nosso Pai. Somos um no amor de Jesus. Somos corpos assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão, e eu preciso de ti, Querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Um cordão de 10 dobras não arrebenta com facilidade. Não é bom que alguém esteja só, porque quando você cair vai ter alguém para te erguer. E a honra vai ter alguém para te levantar. Você tem alguém para orar por você.
Você pertence a uma família que te ama, uma família que vai orar pela tua causa, pela tua casa, pelas tuas forças, pelo teu milagre. Você pertence a uma família. E a honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado pela tua palavra. Obrigado pelo teu poder em nós. Diga a honra e a honra. Pai, nós repreendemos toda a divisão, seja no ministério de louvor, repreendemos toda a divisão em cada ministério dessa igreja, no meio dos voluntários, Pai, no Lagoinha Coffee, no Kids, nos jovens, adolescentes, pré-adolescentes, nas famílias. Repreendemos toda a divisão e viveremos uma comunhão linda para a tua glória. Eu celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver, e contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que nele há. Toda a terra celebra a ti com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus criador, e toda a terra celebra a ti com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. e pois tu és O Deus Criador, pois tu és. o Deus Criador. Feche os seus olhos, coloque a mão no seu coração. Faça essa oração comigo dizendo: Senhor, perdoa os meus pecados, sara as minhas feridas. Nessa manhã eu reconheço que Tu és o meu Senhor, o meu Salvador. Escreve meu nome no livro da vida. Diga assim: Pai, eu que me afastei dos Teus caminhos, e nessa manhã ouvi a Tua palavra, eu quero regressar, sentir a Tua presença. Fortalece meus passos, para que eu nunca mais me afaste dos Teus caminhos, em nome de Jesus. Ainda com olhos fechados, se tem alguém aqui nessa manhã que fez essa oração pela primeira vez, faz um sinal com a tua mão se você fez pela primeira vez. Ou se tem alguém aqui nessa manhã que queira voltar para os caminhos do Senhor, erga as tuas mãos aos céus para que eu veja você. Glória a Deus, glória a Deus. A igreja de olhos fechados, aleluia. Se você nessa manhã foi tocado pelo Espírito Santo, se você nessa manhã entende que você precisa retornar, mas quem sabe você ficou com vergonha de vir aqui na frente, na sua saída você fala com o pessoal da consolidação. Tudo que nós queremos é orar por você, tudo que nós queremos é ver a tua vida mudada, em nome de Jesus. Amém, queridos? Você pode aplaudir o nome do Senhor? Você pode abraçar essa pessoa que está ao seu lado? Glória a Deus. Você pode se assentar, queridos. Eu peço que apague as luzes. Antes da oração final, como você sabe, nós temos sido atacados com muitas falácias. E o nosso pastor André Valadão, ele tem uma palavra para todos os membros da igreja. Amém, queridos? A paz do Senhor, queridos irmãos de toda a Lagoinha, que Deus abençoe você nesse dia tão especial e maravilhoso. Cada dia que temos é uma oportunidade de vivermos mais